franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Alô, amigos. Segunda-feira de mais uma rodada dos campeonatos regionais. No Rio de Janeiro, uma expulsão aos 4 minutos do primeiro tempo. Em São Paulo, nervos à flor da pele no Corinthians e um certo desentendimento entre o Palmeiras e o W Torre, ao ponto da dona Leila Pinheiro chegar e falar: não jogo mais no Parque Antártica. Foi um fim de semana bastante agitado. Para falar dele comigo estão aqui hoje Jota Júnior e Rodrigo Gini. Jota, eu começo por você. Nos muitos jogos que você já trabalhou, que você já viu, alguma vez houve uma expulsão aos 4 minutos do primeiro tempo, pelo menos no futebol brasileiro? Um abraço, Lito. Um abraço para todos. Gini, querido Gini, também um grande abraço. Aos 4 não, mas eu vi aos 2 minutos. Isso ficou até na história do Morumbi, do clássico São Paulo e Palmeiras, né? E o Ducílio Vanderlei Bosquilha, né? Saudoso Ducílio, que sempre foi um ato muito controvertido, né? Mas muito competente também, a gente tem que reconhecer, né? E ele conseguia se impor junto aos jogadores. E aí começou o jogo, e aquela semana do clássico, ela estava sendo muito no... entendeu? Não, porque não sei o quê, o lateral do Palmeiras bateu muito, não sei quem, e foi. Aí o lateral do Palmeiras era o Perivaldo, né? Seleção brasileira, Botafogo, né? E aí, com 2 minutos de jogo, até lembro bem da posição dos times. O Palmeiras estava aqui à direita e o goleiro de São Paulo ali no gol de entrada, né? 2 minutos, o Perivaldo veio e no Zé Sérgio, né? Habilidoso, ponteiro do São Paulo. E o Ducílio, que já devia ter algum passado com o Perivaldo, porque ele tinha muito disso também, né? Jogadores que queriam cartão amarelo ou vermelho para expulsar, para poder viajar no fim de semana, ele não dava. Jogador que dizia que ele não sabia nada, que ele não apitava nada, esse estava ferrado com ele. E o Perivaldo, não sei se teve algum passado com ele ou não, com 2 minutos, ele acabou expulsando o Perivaldo de campo. Foi a primeira vez que eu vi, mas também depois não vi mais, viu, Lito? Foi essa atitude do novo árbitro lá da FERJ, da Federação do Rio de Janeiro, que se chama Tarcísio Pinheiro Caetano. Aos 4 minutos, ele puxou o cartão vermelho numa atitude que, para alguns, exagerada. A gente até discutia isso. Foi uma falta de Jair em Valnei. Eu achei que a falta foi fronteiriça, foi entre o cartão amarelo, muito amarelo, e um cartão vermelho, não muito vermelho. Mas eu acho que não é isso que se tem que discutir. Rodrigo, não faz parte do hábito brasileiro que pode bater no começo do jogo, pode dar no meio da testa do adversário, que o juiz não vai fazer nada? Não é isso que está por trás desse tipo de atitude? E esse cartão é saudável ou não? Olha, Lito, muito me preocupa aquela história, né? Não existe nas 17 regras do futebol indicação de que cartão amarelo ou vermelho só pode ser mostrado a partir da segunda falta dura, ou... Não existe isso, né? Os clubes e seus supervisores e especialistas de arbitragem criaram no Brasil, os jogadores acabam absorvendo isso, aquela história de que não é normal. É igual a regra do bom e velho sobrepasso, né? Ninguém marcava. Mas o juiz tem toda a autoridade para marcar. Tá lá dizendo que se o goleiro andasse sem quicar a bola, podia se marcar o sobrepasso, tiro livre indireto, etc. Então são coisas que... interpretações que se faz da regra, mas que nem sempre condizem com a realidade. A falta, o cartão vermelho... Eu me lembro de casos de jogadores que entraram no campo, a primeira bola que eles deram foi falta para expulsão, já teve isso. Então, você pode dizer que não é comum, você pode dizer que não é usual, mas gritar aos 4 ventos, dizer que é um absurdo da arbitragem,
A arbitragem é interpretação. Falta é lance interpretativo, não adianta. Por mais que a tecnologia ajude, é o juiz que vai dizer que foi exagerado, foi aceitável e punir de acordo com esse grau. Nesse caso, se ele achou que era uma falta para vermelho, ponto vermelho, fosse 4 minutos ou fosse 40. Mas acaba sendo saudável, né? Porque no final das contas é o antijogo, tem que ser coibido. Agora, Rodrigo, aproveitando o embalo aí com você, estreou no Botafogo o Jefferson Savarino, jogador venezuelano que passou pelo Atlético Mineiro. Qual é a sua análise do Savarino? Ele agora vai estar na ponta direita, parece, do Botafogo, na ponta esquerda, Jefinho. O que dá para se imaginar do trabalho dele, da contribuição dele para esse time? Olha, Lito, o Savarino, na passagem dele no Atlético, ele veio do futebol americano, veio da Major League. No começo, ele era um jogador que nem era tão utilizado ali, o São Paulo, etc. Ele foi conquistando seu espaço por conta de contusões e circunstâncias do time e tal. Acabou se tornando um jogador bastante decisivo. Que tem, por exemplo, ele tem um chute forte como característica, ele é um bom chutador de média distância e longa distância. Ele tem versatilidade, ele é um cara que consegue aparecer um pouco mais recuado para buscar jogo e se tornar alternativa. E também tem essa coisa de jogar pela ponta. Então, eu acho que num bom esquema, num time bem montado, com opções, como essas que você citou para o Botafogo, ele tem tudo para se sair bem, tem tudo para se encaixar e ser bastante útil. Tomara que sim, tomara que sim. Para a gente fechar com Minas Gerais, como é que foi esse fim de semana aí pelo lado das Alterosas? Pois é, Lito, o Campeonato Mineiro nós tivemos a segunda rodada, o Cruzeiro empatando com o Atlético de São João del Rei, o Atlético goleando o Democrata de Valadares, 4-0, mas a grande sensação mesmo é o América, que já tinha metido 6 no Pouso Alegre na primeira rodada, foi em Ipatinga, ganhou de novo de 6-0, melhor ataque, com a ótima participação do atacante uruguaio Gonzalo Mastriani, ele que tinha marcado 5 vezes na partida com o Pouso Alegre, só que ele está de saída. Nessa segunda-feira ele está sendo anunciado pelo Atlético Paranaense, bom reforço para o Furacão para essa temporada. Mas se as coisas vão bem lá pelo lado de Belo Horizonte, aqui em São Paulo, Jotinha, parece que os nervos estão à flor da pele, não? Principalmente com um clube como o Corinthians, né? Principalmente o Corinthians. O Corinthians, quando tudo está em paz, já tem bochicho, já tem pressão daqui, pressão dali. Imagine agora, nesse começo de Campeonato Paulista, né? Com 2 derrotas, uma atrás da outra, né? Então, realmente, isso... E teve, né, como você colocou logo na abertura, o desentendimento entre o técnico Mano Menezes e Yuri Alberto, né, o atacante. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: a par de ser o Corinthians, e com 2 derrotas no Campeonato Paulista, né, as pessoas que fazem as piores projeções, aí, que não são corintianos, evidentemente, já estão dizendo assim, corre risco de rebaixamento e tal. Claro que, para mim, não é nada disso, é apenas um mau começo. E o Mano está usando também muitos garotos, também tem isso, né? Agora, quem trabalhou com o Mano, e tive alguns depoimentos, né, de preparadores físicos e até de ex-jogador, né, porque trabalhou com o Mano, eles dizem que o Mano é exatamente isso. Não é que ele seja mal educado, não é que ele ofenda, não. É o estilo dele. E se a gente voltar no tempo, né, tivemos também lá atrás treinadores que eram, diríamos, autênticos, né? Então, para chamar o jogador de burro, caneludo, não sei o quê, os caras não, né? Até porque naquela época não tinha um microfone ali na área técnica, né? Então, realmente, o Mano é explosivo, Não sei se isso é dele mesmo, ou até se é uma tática, né? Para, de repente, impor a autoridade e até para, claro, corrigir alguns defeitos de alguns dos seus comandados, né? Mas que a coisa pegou, né, Vitor? Mas depois teve um abraço lá e tal, né? Você até achou que foi um abraço... todo abraço me parece que é reconciliador, mas esse foi mais, né, Vitor?
Foi um abraço assim muito afetuoso entre ele e o Yuri Alberto. Parece que realmente tudo ficou ali em brancas nuvens. Mas na hora, o Yuri Alberto não gostou nem um pouco, porque a conversa terminou amistosamente, mas não foi assim que ela começou. Agora, o que não começou nem terminou amistosamente, Jotinha, foi o problema ali do gramado sintético, o ex-sintético, ou ex-gramado, porque aquilo ali é tudo, menos gramado, né? Lá do Allianz Parque. Foi realmente desastroso. O que se viu na sola das chuteiras dos jogadores depois do jogo é meio uma gosma, meio indescritível. E aquilo criou uma situação que a dona Leila Pinheiro, a presidente do Palmeiras, disse que não volta a jogar no Allianz Parque enquanto não for trocado o piso, né? Trocado toda aquela grama sintética. A W Torre, que é a responsável por essa grama sintética, agora, hoje, segunda-feira, soltou uma nota, emitiu uma nota, um comunicado ao público, dizendo que vai trocar o gramado. Agora, Jota, o Abel, quando terminou a temporada do ano passado, não foi uma vez, né? Ele ficou até sendo redundante, se queixando e dizendo que não era caso de reparo, era caso de refazer, substituição. Quer dizer, essa mania um pouco brasileira de empurrar com a barriga acabou se criando uma situação horrorosa, né? Quer dizer, e até agora, pelo que se sabe, o Palmeiras vai jogar em Barueri. Sim, Barueri. O Palmeiras tem um acerto lá com Barueri, né? Não sei se com a prefeitura, que está sempre ao lado do oeste, lá, né, de Barueri, ou com a própria administração do estádio, que me parece que é realmente municipal, eu tenho quase certeza, acertou lá. Agora, Lito, essa coisa do gramado natural e do gramado sintético, né, Gini? A gente tem tido muitas observações de jogadores, treinadores, né, de preparadores físicos e tal. Isso vem se arrastando, porque nós não temos, né, no futebol brasileiro, na Série A, todos os estádios dos clubes, de todos os clubes, com gramado sintético, né? Nós ainda temos gramado natural, se eu não estiver enganado. Então, ainda há essa coisa do gramado sintético e do gramado natural. Já vem se arrastando esse negócio, né? Defendendo uma tese de que ou todos jogam no sintético, ou então não pode ter o sintético, né? Então, agora, esse caso não é pontual, como você colocou bem, Lito, não é pontual. Não foi desse jogo Santos e Palmeiras, né? É como você colocou, o Abel, que agora está de contrato novo e está com um moral mais do que elevado, né? Principalmente, não só pelo contrato novo, mas pelo que ele fez até aqui no Palmeiras, ele tem que bater na mesa sim, ele tem que bater na mesa. Porque ontem o que aconteceu lá no Allianz é inconcebível para um dos maiores estádios do Brasil e aqui da América do Sul, né? E para um time da tradição do Palmeiras, né? Oferecer aquilo que nós vimos na sola das chuteiras dos jogadores, um piso como esse, né? E aí o jogador ele ganha até uma certa moral para dizer, foi por causa do gramado, eu errei o chute final, o passe não saiu, sabe? Não pode. O jogador tem que ter todas as condições para ele, né, apresentar o seu trabalho, a sua arte. Infelizmente, é mais uma omissão da Confederação Brasileira de não futebol, né? Digamos assim, porque realmente eles olham para tudo, menos para o futebol. Não são poucos os gramados que trazem esse problema, que acabam vitimizando os jogadores, como aconteceu com o próprio Juliano ontem, o melhor jogador do Santos, que foi poupado para entrar no segundo tempo e não jogou 10 minutos e saiu contundido. É uma pena, mas é assim que marcha o futebol brasileiro. A gente volta na quarta-feira, espero que com notícias melhores. No campo, quer dizer, nos bons campos, a bola está rolando bem, mas nem todos os campos são bons. Mas antes de dar o tchau para vocês, eu quero lembrar para vocês deixarem o like e divulgarem o franguinho. Até quarta-feira. Abraço a todos. Jota, Gini, abraço grande. Obrigado aí pela participação de vocês.
Franguinho Sem Censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.